Bom dia, trader. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, e vou passar para vocês aqui como é que eu faço minha análise pré-mercado. Agora são quase 9 horas, estamos aqui chegando no leilão de abertura, faltam quase 2 minutos para o leilão de abertura do mini índice. Então, vou passar como é que eu faço minha análise pré-mercado, para ver mais ou menos ali algumas regiões, alguns pontos importantes que esse índice pode trabalhar hoje. Tá? Bom, começo aqui analisando pelo gráfico de 60 minutos, tá? Para ter justamente uma ideia mais macro, de movimento um pouco mais forte, um pouco mais sólido, vamos dizer assim. Tá? Então, o que dá para ver aqui? Que justamente o Ibov está numa tendência de alta, né? Fazendo uma realização aqui. Né? Mas, no curto prazo, vamos dizer assim, ele está numa tendência de queda. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui da dimensão dessa tendência de queda, pegando essa máxima com essa mínima, fazendo esse fibo aqui entre a máxima e a mínima, a gente consegue ver que ele praticamente, até mesmo ontem, quando deu uma boa puxada para cima, ontem no dia 20, ele chegou no máximo nos 50% dessa retração aqui, desse movimento de queda. Então é possível ainda concluir que ele ainda está seguindo no movimento de queda, né? Está sendo um rebote, uma correção técnica, vamos dizer assim, né? Onde ele de certa forma só desconfigura essa estrutura baixista quando ele romper aqui a faixa dos 50%, 38%, e aí sim eu vou pensar mais que ele quer ganhar um pouco mais de força para a tendência de alta. Tá? Enquanto isso, ele ainda está meio que preso aqui. Nos últimos dias ele tem trabalhado numa lateralização, conseguiu sair para fora dessa lateralização no dia 17, na sexta-feira, né, com um movimento de alta um pouco mais forte. E aí, passando para o gráfico de 5 minutos, o que a gente vai ter? Ontem a movimentação foi um pouco lateral, né? Apesar da amplitude que a gente teve aqui de praticamente 1.000 pontos, pouco mais de 1.000 pontos entre a máxima e a mínima, ele ficou lateral toda a parte do tempo, chegou a praticamente anular o movimento de alta, né? Ele teve um movimento de alta no começo do dia, né? Abriu o mercado aqui por volta das 9 horas, caiu bastante, anulou o movimento de queda, depois anulou o movimento de alta, então ele está bem lateral, tá? Com isso, como é que eu gosto de trabalhar agora? Eu gosto de pensar justamente nesse fractal um pouco mais curto. Né? Se a gente for pensar que esse movimento aqui aconteceu e ele foi anulado aqui, então eu deveria pensar num movimento de queda. Né? Por quê? Porque se a gente traz esse movimento aconteceu e ele foi anulado. Né? Agora, se a gente for pensar justamente no movimento de queda, né, entre máxima e mínima, ele não anulou. Né? Até nos momentos onde o mercado tentou ir para cima, ó, ele foi um falso rompimento aqui, então eu já começo a pensar nesse movimento ele sendo de queda. Tá? Eu só vou colocar de outra cor aqui aquele movimento um pouco mais macro, só para a gente não confundir aqui as cores das linhas e dos níveis do Fibo. Então esse vermelho maior aqui é aquele que a gente traçou dos 60 minutos, tá? Esse vermelho, e esse azul onde a gente está trabalhando num fractal mais curto. Tá? Então o que eu tenho aqui para hoje? Né? Agora o mercado está abrindo aqui, está abrindo com leve queda, então ele está vindo buscar a região das mínimas aqui de ontem, né? A mínima de ontem foi na faixa dos 630. Então se a gente for ver aqui, eu tenho que um primeiro nível onde ele pode vir buscar é mais ou menos nessa faixa dos 146 e 500, vamos arredondar aqui. Tá? Por quê? Como se essa primeira perna aqui, ó, onde ele parou, fosse o 62%. Então tem esse primeiro nível aqui, dá para a gente trabalhar. Caso ele ultrapasse esse nível, eu já vou pensar numa outra região aqui, ó, sendo essa primeira perna aqui sendo 50%. Então, ou seja, essas regiões elas estão muito próximas, né? Se a gente for ver essa região do 500 para essa região aqui do 370, elas estão bem próximas, tá? Ou seja, isso só fica na minha cabeça que vai ter que ter um belo incremento de volume aqui nessas regiões para ele dar continuidade no movimento de queda, tá? Se a gente for traçar até, puxar um pouquinho mais para trás, vamos dizer assim, a gente vai ver que é justamente a região ali por volta ali de onde, no dia 20, onde ele trabalhou bastante a parte da manhã, né? Então, ou seja, pode ser que o mercado continue um pouco mais pessimista caindo, pode, mas ele tem que ter um incremento de volume aqui para justamente conseguir desbravar essas regiões mais para baixo, tá? E para cima ele teria que justamente passar a faixa dos 147 e um pouco mais adiante, né? Então, para o índice, eu fico com essas regiões por enquanto. Vou passar para o dólar. O dólar a gente também já tem, pensando da mesma forma, né, traçando aqui nos 60 minutos, a gente vai ter justamente esse FIBO aqui um pouco mais macro, né, que apesar das altas que a gente teve recente aqui no dólar, só chegou na região dos 50%, não foi uma correção técnica que aconteceu no dólar. Tá? E aí pensando num fractal um pouco mais curto, aí a gente já tem justamente o quê? Ele teve essa perna aqui do dia 17, né, entre o dia 17 e o dia 20, onde ele cumpriu 100% do movimento, precisa de um incremento de força aqui na região do 83 para conseguir evoluir essa queda. Né? Ontem mesmo ele chegou na faixa do 83, não teve volume aqui para conseguir romper, então fica na minha cabeça justamente o quê? Essa região do 83 é uma região que precisa de continuidade, né? Precisa de incremento de volume para que ela consiga ser rompida e venha para níveis mais baixos. Tá? Então, aí pensando numa estrutura um pouco mais de curto prazo, nos 5 minutos, esse daqui foi a movimentação de ontem, né?
100% aqui da queda. Agora ele está tentando romper a faixa do 38. Se ele romper aqui, a gente vai apagar esse FIBO aqui, tá? Justamente para pensar num movimento de alta, tá? Agora ele dando continuidade aqui abaixo do 97, tem tudo para ele vir buscar a região do 83, tá? Então aqui só vou fazer a simulação aqui de como que ficaria alta se ele romper para cima, tá? Então vou apagar esse FIBO aqui de queda e aí eu vou pensar no seguinte movimento. Digamos que ele tenha ultrapassado essa região do 408, tá? Essa região do 408 é uma região bem forte. Ontem até ele tentou romper aí na parte da manhã, não conseguiu, voltou, depois ele precisou de bastante volume, ó, aqui embaixo a gente tem um gráfico de volume, então ele precisou de bastante volume para passar, tá? Depois esse volume não se sustentou, o mercado recuou bastante, final da tarde foi bem sem volume aqui, né? Mas vamos pensar justamente que ele consiga passar isso, né? Então a gente teria essa estrutura aqui de FIBO, né? Ó, já dá para pensar que justamente ele pode estar nessa estrutura mais micro aqui de alta, né? Então pensaria num primeiro alvo aqui, né? Pensando nessa primeira perna aqui sendo 62%, um primeiro alvo lá na faixa de quase 417. Tá? Se ele passar a faixa do 417, já teria esse outro nível aqui, onde a gente tem ele lá na faixa do 24, né, ligando esses 50% aqui com essa máxima, que eu acho que está bem condizente esse FIBO aqui, se o mercado for altista. Tá? Mas não é o que está acontecendo. Tá? Vocês estão vendo justamente que ele está continuando esse movimento de queda aqui de ontem, tá? Onde ele tentou passar a região do 38% e não conseguiu, tá? Para ele voltar para aquela configuração que eu tinha passado para vocês, o mercado tem que romper essa região aqui para anular essa estrutura de queda. Tá? Então, por enquanto, agora são 9h06 da manhã, do dia 22 de outubro de 2025, e não rompeu ainda. Tá? O mercado está aberto agora, aqui ó, 9h05 da manhã, então não está aberto, então ainda não foi rompida essa estrutura de queda. Tá? Então, se ele continuar aqui, tem tudo para ele vir desbravar essa região primeiro aqui no 93, depois aqui na faixa do 83, e aí precisa de um belo incremento de volume aqui para ele conseguir fazer novas mínimas. Tá? Vou ficando por aqui, conforme eu for atualizando as minhas posições, conforme eu for fazendo alguns trades, eu vou passando para vocês.